Round 1. Falácias. Uma falácia é um argumento ou um raciocínio inválido, mas que aparenta ser válido. Um argumento que pretende passar por bom argumento dissimula a sua invalidade. Temos falácias informais e falácias formais. A falácia formal é a falácia que ocorre na estrutura lógica do argumento, na sua forma. Se pensarmos em termos de linguagem artificial, é uma falácia verificável ao nível da representação simbólica e estrutural dos argumentos. A falácia informal, pelo contrário, é uma falácia que por vezes ocorre em argumentos estruturalmente válidos, mas que são inválidos ao nível do sentido. Se tivermos em conta a sua expressão em linguagem natural. Não nos esqueçamos que os argumentos representados simbolicamente têm como referência e ponto de partida os raciocínios expressos na linguagem natural, os nossos raciocínios do dia a dia. Há dezenas e dezenas de falácias informais. Tomemos como exemplo duas das mais importantes. E apenas duas, porque o propósito desta nossa série de vídeos é mais focado no aspecto formal, simbólico, da lógica proposicional. A falácia do argumentum ad hominem, ou ataque pessoal. Num raciocínio não tanto, mas num argumento o que se pretende é convencer alguém de alguma coisa. Na falácia argumentum ad hominem, ao invés de se provar a invalidade do argumento, ataca-se o autor do argumento. Analisemos a seguinte proposição composta. Não foi um bom jogo de futebol. Só um espanhol o diria. Se adaptarmos esta frase para a podermos traduzir numa linguagem formal, podemos escrever. Primeira premissa. Se foi dito que não foi um bom jogo de futebol, então foi dito por um espanhol. Segunda premissa. Foi dito que não foi um bom jogo de futebol. E podemos concluir. Então, foi dito por um espanhol. Estamos a dizer exatamente o mesmo que na frase original. Em termos de representação formal, está certo. Temos o modus ponens. Mas o que se subentende é que houve um jogo de futebol contra a seleção espanhola, em que a Espanha obteve um mau resultado. De seguida, houve um espanhol que afirmou que o encontro foi um mau jogo de futebol. E o seu interlocutor, adepto da seleção oposta, não querendo admitir que de facto foi um mau jogo de futebol, atacou o argumento do seu oponente. Não com factos que observou no jogo, com os quais poderia contra-argumentar, mas simplesmente pelo facto de o seu oponente ser espanhol. Fez um ataque a uma característica pessoal do seu oponente, como forma de tentar invalidar o argumento. A falácia do espantalho. A falácia do espantalho consiste em colocar o oponente numa posição reprovável, numa posição social ou moralmente reprovável,
que influenciará a forma como percepcionamos o argumento. O treinador não ganhou o jogo porque não soube respeitar o público adversário. Em vez de apontarmos as falhas técnicas que levaram a que o treinador perdesse o jogo, estamos a dizer que o treinador protagonizou uma cena de falta de fair play para com o público adversário. E que essa foi a causa de ter perdido o jogo. Independentemente de todos os pormenores técnicos, estamos a criar uma situação de antipatia social para com a atitude de falta de fair play que teve o treinador. E a pretender que a opinião pública reforce ou valide o nosso argumento, tendo como base esse pressuposto. Falácias formais. Uma falácia formal é também um argumento enganador, mas a falácia formal é uma falácia estrutural, não do sentido, daquilo que se pretende argumentar, mas sim da forma do argumento. Uma falácia formal é um argumento mal construído, de modo que podemos dizer que todos os argumentos construídos com uma forma falaciosa, independentemente do seu sentido, em linguagem natural, são inválidos. São argumentos logicamente incoerentes. A conclusão não decorre das premissas. Tomemos como exemplo a falácia da afirmação do consequente. Esta falácia assemelha-se à regra de inferência modus ponens, que já conhecem. Na primeira premissa, temos uma implicação. Se P, então Q. Na segunda premissa, temos uma confirmação do consequente da implicação. Q. A falácia ocorre quando, ao confirmarmos Q, pretendemos poder concluir P. Em lógica proposicional, esta é uma forma inválida de argumento. Analisemos a sua tabela de verdade. Na primeira linha, na primeira interpretação, temos uma situação com todas as premissas verdadeiras e a conclusão também verdadeira. Mas na terceira interpretação, verificamos um erro. Temos uma situação com todas as premissas verdadeiras, mas com a conclusão falsa. Sem qualquer dúvida, temos um argumento inválido. Se atribuirmos um sentido em linguagem natural à forma estrutural, fica mais fácil de perceber. À primeira premissa, se P, então Q, atribuímos. Se chover, então a rua ficará molhada. À segunda premissa, Q, atribuímos. A rua ficou molhada. E à conclusão, P, atribuímos. Então choveu. Se chover, então a rua ficará molhada. A rua ficou molhada. Então choveu. Reparem que a rua poderia ter ficado molhada sem ter chovido. Com uma mangueira, teria sido fácil molhar a rua. Não poderíamos, portanto, afirmar com certeza que se a rua estivesse molhada, teria chovido. Poderiam ter ocorrido outras causas para a rua estar molhada, que não a chuva. Na falácia formal, confunde-se a causa suficiente com a causa necessária. Para a rua ter ficado molhada,
teria sido suficiente que tivesse chovido. Mas para um argumento ser válido, a conclusão tem que decorrer das premissas, de forma inequívoca. Temos que ter uma causa necessária que exclua qualquer outra possibilidade causal. Em lógica proposicional, com uma confirmação do consequente de uma implicação, nunca podemos concluir o antecedente da implicação. Comparemos com a regra de inferência modus ponens. Numa implicação, se P, então Q, o que podemos fazer é, tendo uma confirmação do antecedente da implicação, neste caso P, podemos concluir o seu consequente, Q. Tendo, se chover, então a rua ficará molhada, o que podemos fazer é, obtendo uma confirmação do antecedente, choveu, concluir o consequente, então a rua ficou molhada. Reparem que, se choveu, de certeza que a rua ficou molhada. Poderiam contra-argumentar. A rua ficou molhada porque choveu e, simultaneamente, alguém molhou a rua com uma mangueira. Esta causa simultânea em nada interfere na conclusão do argumento, pois nós temos a certeza absoluta que, se chover, a rua fica molhada. Não é possível ter chovido e a rua não ter ficado molhada. O facto de ter chovido está necessariamente implicado na conclusão, ao contrário do argumento falacioso em que é possível a rua ter ficado molhada sem ter chovido. Portanto, numa prova de um argumento, numa demonstração, nunca, mas nunca, concluam o antecedente a partir do consequente. Atenção, quando temos um circuito eletrónico em que temos vários componentes a alimentar R e que, como dissemos no início desta série de vídeos, podem estar todos negados, excepto um, A, que alimenta R, ocultado, ficando visível apenas uma expressão do tipo se não P, então R, e R está on. Esta expressão não é uma falácia, pois não é sequer um argumento. Esta expressão é uma proposição composta e, como podemos verificar na tabela de verdade da implicação, é uma proposição verdadeira. A terceira linha da tabela de verdade da implicação confirma que, se numa implicação tivermos o antecedente negado e o consequente com valor verdadeiro, temos uma proposição verdadeira. Para termos um argumento, teríamos que ter uma expressão deste tipo, em que, se P, então R, é a primeira premissa. Não P é a segunda premissa. Temos o traço que indica que estamos perante um argumento. Temos os 3 pontos que podem ser traduzidos por então. E temos uma conclusão, R. Teríamos um argumento na mesma se em vez de 2 tivéssemos apenas uma premissa, tal como poderíamos ter mais de 2 premissas, mas sempre com o traço e os 3 pontos. E uma conclusão. Este argumento é um argumento inválido. Se fizerem a tabela de verdade deste argumento, verificarão que tem uma linha, uma interpretação com todas as premissas verdadeiras, mas com a conclusão falsa. Ou seja, a conclusão não decorre das premissas. Reparem que não é a mesma coisa. Estamos a falar em registros diferentes. No quadro do lado esquerdo,
estamos perante uma proposição e as proposições podem ser verdadeiras ou falsas. No quadro do lado direito, estamos perante um argumento e os argumentos podem ser válidos ou inválidos. Nunca digam que um argumento é verdadeiro ou falso. Nem digam que uma proposição é válida ou inválida. Isso está errado. O uso da tabela de verdade para verificar ambas as expressões pode suscitar alguma confusão. Quando usamos a tabela de verdade para verificar se uma proposição composta é verdadeira ou falsa, o que estamos a fazer é usar as tabelas de verdade da implicação, da conjunção, da disjunção, etc. Usamos as tabelas de acordo com o ou os conectivos lógicos expressos na proposição. Quando usamos a tabela de verdade para verificar se um argumento é válido ou inválido, o que fazemos é esgotar toda a possibilidade de atribuição de valores às premissas e à conclusão, para poder analisar se há alguma situação em que temos todas as premissas verdadeiras e a conclusão falsa, sendo assim o argumento inválido. Ou, se pelo contrário, temos pelo menos uma situação com todas as premissas verdadeiras e a conclusão também verdadeira, sendo assim o argumento válido. Ou, se não se verifica nenhuma destas condições e não temos nenhuma situação com todas as premissas verdadeiras, podemos dizer que as proposições são a matéria-prima do argumento. Um argumento é uma construção de proposições. E essa construção só é uma boa construção se obedecer aos critérios que nos permitem dizer que estamos perante uma forma válida de argumento. Portanto, o que temos aqui é uma forma inválida de argumento. Qualquer argumento em linguagem natural com esta forma é um argumento inválido, mal construído, independentemente do que afirmem as suas sentenças. Uma falácia formal é, portanto, um argumento construído com uma forma inválida. E isto conduz-nos à análise da nossa próxima falácia. A falácia da negação do antecedente. Como vimos quando estudamos os conectivos lógicos, a tabela de verdade da implicação, na terceira linha, diz-nos que se tivermos o antecedente de uma implicação com valor falso e o consequente com valor verdadeiro, temos uma implicação com valor verdadeiro. A falácia da negação do antecedente é isso que está a contradizer. E por essa razão é um erro, com o qual nos podemos confundir, se não estivermos atentos. A falácia da negação do antecedente afirma que se num argumento tivermos como primeira premissa uma implicação, se P, então Q, e na segunda premissa a negação do antecedente, não P, podemos concluir não Q, o consequente negado. Aludindo à característica prioritária do consequente, sabemos que, quando temos o consequente de uma implicação verdadeira, não há nada que possa tornar falsa a implicação. Uma implicação só é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. A única possibilidade de ter uma implicação verdadeira com o consequente falso é quando o antecedente e o consequente são ambos falsos, como podemos observar na última linha da tabela. Por isso, já sabemos que, com o consequente verdadeiro, a implicação é sempre verdadeira.
Analisemos um exemplo desta falácia em linguagem natural. Reparemos na subtileza do engano e na razão pela qual é fácil enganar-nos com esta falácia. Se chover, então a rua ficará molhada, na primeira premissa. Não choveu, na segunda premissa. Então a rua não ficou molhada, na conclusão. Não há nada que nos garanta que alguém não molhou a rua com uma mangueira. O facto de não ter chovido não é a única causa para a rua ficar molhada. E este argumento nada nos diz acerca da ocorrência ou não de outras causas. É um argumento inválido porque, para ser válido, teria de dar uma garantia, uma certeza absoluta, de que a rua não ficou molhada. Quando muito, está a garantir que a rua não ficou molhada devido à chuva. É, portanto, um argumento inválido. Esta forma inválida de argumento, por ser parecida, pode levar a confusões com a regra de inferência modus tollens, que, como estão lembrados, tem a seguinte forma. Primeira premissa. Se P, então Q. Segunda premissa. Não Q. O consequente da implicação negado. E não o antecedente, como vimos na falácia. E podemos concluir, não P. Analisemos um exemplo em linguagem natural. Se chover, então a rua ficará molhada. A rua não ficou molhada. Então, não choveu. Reparem que aqui o que estamos a dizer é que a rua não ficou molhada. A rua estava seca. Este argumento está a garantir não só que não choveu, como também que não houve nenhuma outra causa para a rua estar molhada, pois afirma que a rua não ficou molhada. Este, obviamente, é um argumento válido. A sua forma, se P, então Q, não Q, e como conclusão, não P, é uma forma válida de argumento. Seja qual for o argumento, se tiver esta forma, é um argumento válido. Damos só estes dois exemplos de falácias formais. A falácia da afirmação do consequente e a falácia da negação do antecedente, pois são as falácias a que mais frequentemente se faz referência. Mas qualquer argumento com uma forma inválida é uma falácia. E qualquer erro na manipulação dos conectivos lógicos, quando construímos um argumento, dá origem também a falácias. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo vídeo. Saudações. You win.